noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração nessa noite de quarta-feira. Queria que você abrisse a sua Bíblia, abrisse aí o seu aplicativo da Bíblia, abrisse o teu coração para receber essa palavra que vem da parte do Senhor para a sua vida. É uma palavra simples, uma palavra que provavelmente você já conhece ou já ouviu ela ser citada, porque é um texto muito aplicativo para a nossa vida. Eu vou ler apenas 8 versículos e eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração como tem falado ao meu coração. Então a reflexão dessa noite está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo de número 3, é o texto que veio ao meu coração para que nós estivéssemos meditando nessa noite de quarta-feira. Eclesiastes, capítulo de número 3, nós vamos ler apenas 8 versículos. Vai ser uma leitura rápida e eu queria que você me acompanhasse. Diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Verso 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Verso 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e também há tempo de paz. Amém, queridos? Essa palavra é a palavra que veio ao meu coração para que a gente pudesse estar meditando nessa noite de quarta-feira. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu não sei o tempo em que você está passando, mas eu sei que há tempos na nossa vida como esses tempos falados por Salomão, um tempo de às vezes arrancar coisas, um tempo de edificar coisas, um tempo de se afastar-se de algumas coisas, um tempo de repente na tua vida, como a gente tem vivido esse tempo difícil de pandemia, de enfermidades, de repente é um tempo de ser curado, um tempo de curar, um tempo de ver as coisas serem cicatrizadas, de repente, não só na enfermidade física do corpo, mas às vezes na alma, nos sentimentos. E eu não sei o que você tem enfrentado, mas quem sabe essa noite, essa palavra é para você que precisa ser curado, precisa de fato ser abençoado por Deus dessa maneira, sendo tocado por Deus, pela cura do Senhor, por esse Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele está indo de encontro à tua vida, a essa enfermidade, a essa dificuldade que você tem enfrentado, e Ele quer curar a tua vida, porque quem sabe hoje, né, com uma palavra aqui, ó, estampada aqui nessa camisa, é tempo de curar, né? É um tempo de ser curado por Deus, é um tempo de ser abençoado por Deus. Então, começando no texto, vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. É bem difícil, irmãos, esperar o tempo, né? A gente vai ver em vários textos bíblicos, eu gosto muito particularmente do Salmo de número 40, que fala que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, né? Mudou a sorte do salmista, colocou os pés dele firmado numa rocha, firmou os passos e colocou um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao Senhor. Mas esperar não é fácil.
Mas o texto ele vai ser claro para nós que existe um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Quem sabe você tem buscado e tem esperado em Deus esse tempo de realização, esse tempo, quem sabe, de conquistas, como a gente leu no texto, um tempo de construir, um tempo de edificar, um tempo de realizar. E esse tempo ainda não chegou na sua vida porque há um tempo determinado por Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você nessa mensagem de quarta-feira à noite é que você precisa entender e esperar o tempo de Deus para a tua vida e para os sonhos serem realizados na sua vida. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer a sua parte, eu não estou dizendo que você não precisa se esforçar para que algumas coisas aconteçam na sua vida. É necessário sim que a gente faça a nossa parte, mas que você e eu entendamos que a parte de Deus e o tempo de Deus é certo. O tempo de Deus é a vontade de Deus estabelecida para a nossa vida e no momento certo, porque existe um propósito, um tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe você nessa noite está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de luto, por um momento de sofrimento, como o texto ele vai deixar claro para a gente, às vezes é um tempo de estar enfermo, um tempo de estar triste, um tempo de estar distante daquele propósito que Deus tem para a nossa vida, ou daquilo que a gente tem como objetivo no nosso coração, mas o tempo de Deus ele vai chegar na tua vida, a bênção de Deus vai alcançar a tua casa e a tua família, e o tempo de se alegrar vai chegar, porque há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Deus, ele é o Deus que tem nos abençoado de forma plena. Então eu quero nessa noite dizer para você que você precisa entender e esperar o tempo de Deus. E esperar em Deus, queridos, não é fácil. Por isso o salmista ele vai expressar que a gente precisa esperar, não é de qualquer maneira, é com paciência. E esperar com paciência não é fácil. O texto ele vai continuar dizendo: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Sabe, todos nós temos essa certeza impressa no nosso entendimento. Se a gente não gosta, às vezes, nem muito de pensar nisso, no tempo de morrer, mas a gente sabe, e é claro, é nítido pra gente que a gente teve um nascimento, teve um momento ali em que a gente nasceu. E se há uma certeza na vida de todo ser humano é que se um dia a gente nasceu, um dia também chegará o dia da morte. Mas isso não deve ser uma preocupação dos servos de Deus, porque Deus ele tem um tempo e um lugar reservado para os seus. A morte para o crente não é o fim, é a continuidade de uma vida eterna que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Então, que você possa ter essa segurança em Deus, mas que você possa também ter o entendimento que Salomão teve, que existe um tempo de nascer e existe também um tempo de morrer. Então você e eu precisamos aproveitar o máximo possível, com toda a sabedoria e diligência que a gente pode ter através das Escrituras, para viver o melhor que temos para viver nessa vida. Porque o tempo de morrer, como a gente tem visto através dessa pandemia, queridos, tantas pessoas que a gente ama, que a gente estima, e que tem perdido a sua vida e que tem deixado de viver momentos de vida, pessoas que se apegaram em tantas outras coisas, né? A gente vê pessoas, servos de Deus, pessoas que de fato viveram uma vida de integridade e também não estiveram isentos disso, porque as enfermidades, as lutas, as dificuldades são para servos de Deus e para aqueles que também não são servos de Deus. Mas a palavra que eu queria deixar para o teu coração é que às vezes a gente vê tantas pessoas que ficaram preocupadas com tantas outras coisas e deixaram de entender que existe um tempo de vida determinado por Deus, o sopro de Deus que veio sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que a gente viva uma vida com abundância na presença do Senhor. O texto ele vai continuar dizendo, e aonde eu queria gastar um tempo com você. O texto vai dizer que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Queridos, é um tempo de semeadura.
Existe um tempo na vida de todo crente, um tempo na vida de todo ser humano, que é o tempo de plantarmos. E em nome de Jesus, que o Senhor ele nos use nesse tempo, que o Senhor use a sua vida, que o Senhor use a sua história, que o Senhor use a sua caminhada e que você possa de fato plantar e plantar muitas coisas boas para a glória do nome do Senhor. A Bíblia ela vai falar a respeito de semeadura, a respeito de tantas outras coisas, e a gente precisa entender e fazer da melhor maneira. A Bíblia vai dizer num texto que a semente plantada, ela pode dar 60 por 1, 30 por 1, 20 por 1, sabe? É uma semente que se propaga e que se multiplica e que de forma abundante e abençoada por Deus, ela gera muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Que seja assim na tua vida, que seja assim na sua história, que aquilo que Deus coloque na sua mão você possa plantar e você possa saber que também é um tempo determinado para todas as coisas, como o texto que a gente leu. Existe um tempo, né? Se é plantado e às vezes se leva um tempo para que você colha os frutos, mas o tempo da colheita vai chegar. O tempo de colher os frutos na sua vida, ela vai chegar. O tempo de receber bênçãos do Senhor, de ser abençoado por Deus, vai chegar na minha vida e na tua vida. Apenas nós precisamos esperar e confiar no Senhor que tem nos abençoado. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa entregar ao Senhor, como também o Salmo 37 vai nos dizer. É tempo, às vezes, de nos deleitarmos no Senhor, de confiarmos no Senhor, de esperarmos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da tua vida. Você tem observado nesse tempo, esses dias eu falava com um irmão, de tantas lutas que temos enfrentado, desse momento caótico, difícil que a gente tem enfrentado, de restrições, nesse tempo que a gente tem vivido, da onde a gente tem precisado ficar, às vezes, guardado, deixando de participar de algumas coisas, de ir para alguns lugares, um tempo de restrição, mas a gente tem visto o cuidado do Senhor. Ele tem cuidado da minha casa, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem livrado você dessa enfermidade que tem assolado esse tempo. E lá na frente eu falava para esse irmão, daqui a pouco essa máscarazinha vai ser algo que vai estar aí perto da gente como uma lembrança de que passamos por esse tempo e de que a boa mão do Senhor foi que nos guardou e que nos poupou para que pudéssemos glorificar o seu nome e para que pudéssemos entender que temos sido abençoados pela boa mão do Senhor e que há um tempo determinado para todas as coisas. Se o tempo de Deus é para que você viva, você vai viver. Você vai ser abençoado, você vai passar por essa prova que você tem passado, você vai de repente vencer essa depressão que tem tentado tomar conta da tua vida, você vai de repente vencer esse desânimo que tem tentado tomar conta da tua vida, mas você tem se esforçado porque a palavra de Deus, ela é para a tua vida um alimento e ela diz: esforça-te e tem bom ânimo porque eu sou contigo. E se o Senhor é contigo, se o Senhor é comigo, nós venceremos qualquer batalha, qualquer adversidade, porque ninguém é tão forte e poderoso quanto o teu Deus. A luta que você tem passado, a dificuldade que você tem enfrentado, ela não é mais poderosa do que o Deus que te toma pela mão direita e te diz: esforça-te e tem bom ânimo. Queridos, que essa palavra alcance lugar no teu coração. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eu não sei o tempo que você tem enfrentado, mas quem sabe esse tempo é um tempo da onde você tem estado desanimado, da onde você nem tem se preocupado com aquilo que você precisa plantar, mas que você possa plantar, para que você possa daqui a pouco colher bons frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto vai continuar dizendo, no capítulo de número 4, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar de alegria. Sabe, queridos, há um tempo que às vezes é um tempo de choro,
Às vezes é um tempo de dificuldade. Às vezes eu não sei, mas você pode estar enfrentando a dor do luto, a dor da dificuldade, a dor do abandono, a dor, quem sabe, de um divórcio que está chegando, a dor de uma notícia de uma enfermidade que salta ao nosso entendimento, uma notícia ruim do médico, uma notícia ruim de pessoas, uma notícia inesperada, eu não sei. Mas, queridos, às vezes esse momento gera um tempo de choro. Mas eu quero também deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Que o choro ele pode durar uma noite, uma alegria vem pelo amanhecer. Nem sempre vai durar uma noite inteira. Nem sempre vai durar o tempo todo. Deus tem um tempo de alegria para você. Porque assim como há um tempo de choro, assim como há um tempo de dificuldade, também há um tempo de alegria. Mas às vezes nós ficamos presos, achando que é o fim, achando que não há mais solução, achando que não há mais saída. Mas eu quero dizer para você nessa noite de quarta-feira que existe uma saída. Existe um remédio, existe um bálsamo que o Deus Todo-Poderoso pode passar sobre a sua vida. Existe uma presença de Deus, existe uma promessa de Deus de que Ele estaria presente com cada um de nós todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que passaríamos só por momentos bons. Existem momentos bons e glória a Deus. Momentos da onde a gente é inundado com a presença dele, com a glória dele, com a manifestação poderosa dele. E a gente recebe da unção de Deus, a gente recebe das promessas de Deus e a gente vive momentos maravilhosos. Mas ele disse também que nesse mundo em que vivemos, nós passaríamos por aflições. Nós passaríamos por lutas, sabe? Isso abrange tantas outras coisas que a gente tem enfrentado, inclusive esse tempo determinado por Deus, que é o tempo de chorar, que é o tempo da onde a gente olha para um lado, para o outro, e às vezes a gente não consegue ver nenhum irmão. E não é que não é importante ter irmãos, não é importante ter pessoas que estão do nosso lado. Isso é muito importante, glória a Deus, porque a Bíblia vai dizer isso, que há amigos que são mais chegados do que irmãos de sangue. Sabe, é bom esse momento de comungarmos e de estarmos juntos e de intercedermos um pelos outros, de orarmos um pelos outros. Mas às vezes, nesse momento da luta, nesse momento do choro, a gente não consegue discernir e às vezes a gente não consegue nem ter esse irmão ou essa irmã do nosso lado, sabe por quê? Porque a gente precisa, de fato, ser cuidado pelo Senhor e Deus, Ele tem cuidado da tua vida. Eu quero gastar esse tempo para dizer isso para você. Ele tem cuidado de nós. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, vai dizer que Ele é o Deus Emanuel, lá no versículo 23, o Deus conosco. Sabe, Deus, Ele é contigo. A presença de Deus, ela é real na tua vida. Então, nesse momento de aflição, nesse momento de chorar, chore aos pés do Senhor. Busque na presença de Deus, porque Ele está ouvindo a tua oração e o teu clamor. O texto vai dizer, há tempo de chorar, há tempo de prantear, mas também chegará o tempo de saltar de alegria. Chegará o tempo em que você poderá contemplar o que o texto diz, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, querido. Não há impossibilidades diante do teu Deus. Não há como você ficar com esse sentimento, sabe, depressivo, cabisbaixo, para baixo. Isso não é para sempre, isso é uma fase, isso é um momento que você tem enfrentado. Eu não sei o que te afetou, mas eu sei que há uma solução para isso. A presença do Senhor, a graça de Deus, o poder de Deus manifesto através da palavra dele na tua vida. Então se apegue à palavra,
Tome posse dessa palavra nessa noite. Saia desse buraco que você tem se colocado ou que a depressão tem tentado te colocar, porque existe um tempo de alegria separado para o teu coração e é o próprio Deus que tem derramado essa palavra para a tua vida. Há um tempo de saltar de alegria e esse tempo chegou na tua vida. Tome posse dessa palavra, porque há tempo de se alegrar. Não é sempre que você vai viver momentos de alegria, né? Às vezes existem fases como estações do ano na nossa vida, nem sempre vai estar sol, às vezes vai estar frio, às vezes vai ser o tempo das flores, dos frutos, mas eu tenho certeza de uma coisa: existe um tempo de alegria reservado para você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre no Senhor, se alegre na presença de Deus, porque Ele é forte, Ele é poderoso para poder mudar a tua história e para cuidar da tua vida. Existem muitos outros tempos que eu poderia falar aqui, mas o tempo não vai permitir. Esse tempo também que é determinado por Deus. Mas eu queria ainda falar com você sobre o versículo de número 8. Há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo para tudo nessa vida, irmãos. E eu tenho certeza que você pode estar passando por muitas coisas. Esse tempo que a gente está vivendo, um tempo difícil, um tempo trabalhoso. Acredito que o tempo em que as escrituras relatam, né? A gente tem visto através das palavras dos próprios pastores, dos líderes espalhados pelos 4 cantos dessa terra, que a gente tem vivido esse princípio das dores, o princípio da volta de Jesus. A gente ouve isso por várias vezes, mas é um tempo de cada vez mais nos apegarmos nessa palavra, sabe? E há tempo para todas as coisas. Há tempo de paz e há tempo de guerra, sabe? Há tempo de amar, há tempo de se afastar-se, sabe? Há um tempo determinado por Deus. Eu queria que nessa noite essa palavra ela pudesse encontrar morada no seu coração e que você pudesse entender que há um tempo de viver as promessas de Deus. Há um tempo de entender que a luta não é para sempre, que a enfermidade, quem sabe você tem passado esse tempo de estar enfermo, mas existe um tempo de curar, existe um tempo de ser sarado, e eu acredito que esse tempo, ele está chegando para a minha vida e para a tua vida. Eu acredito que esse tempo de paz, sabe, eu não sei o caos, a dificuldade que você tem enfrentado, mas existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz do Senhor, ela pode estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e você pode ser extremamente abençoado por Deus. Eu não sei o tempo que você está enfrentando, mas eu quero orar pela tua vida nesse momento. Sabe, existe um tempo determinado diante de Deus. Existe um tempo determinado diante dos céus. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Que você possa, de fato, viver esse tempo de rir, se você ainda não está vivendo. E quem sabe, de repente, você vai precisar, na sua caminhada, em alguns momentos, viver esse momento de choro, para que você possa deixar algumas coisas, para que você possa conseguir enxergar a vontade de Deus e poder conseguir enxergar o propósito de Deus para a tua vida. Porque às vezes há tempo de derrubar, irmãos. Eu deixei para o final de propósito para a gente poder concluir essa mensagem. Às vezes existem momentos na nossa vida que coisas precisam ser derrubadas, precisam ser, sabe, tiradas da nossa vida. Existe esse tempo de Deus, sabe, da gente derrubar, da gente reconstruir, da gente construir coisas novas, numa base nova, numa perspectiva nova, com a visão de Deus para a nossa vida. Então eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você precisa desconstruir algumas coisas
na sua vida, na sua mente, né, na sua história, e você possa construir novas histórias, e você possa, né, ser edificado na presença do Senhor e viver algo novo de Deus para a tua vida. Feche os seus olhos aí mesmo, na sua casa. Se você sentiu o desejo de se ajoelhar, de se colocar diante da presença do Senhor, fique à vontade na presença do Senhor, e eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida desse irmão, dessa irmã, que tem ouvido a tua palavra e que tem estado conosco até agora. Ó Deus, há um tempo determinado pelo Senhor debaixo dos céus para todas as coisas, há um propósito para todas as coisas. E às vezes a gente não consegue entender, mas o teu tempo é bom, a tua vontade é boa, o teu propósito é estabelecido. Ó Deus, e eu quero abençoar a vida desse irmão, dessa irmã, que precisa ouvir a tua palavra, que precisa se posicionar. Quem sabe na vida desse irmão e dessa irmã é um tempo de derrubar construções antigas, derrubar coisas que estão impedindo o teu agir, o teu propósito estabelecido para a vida delas. Mas que o teu Espírito, Senhor, possa dar sabedoria, entendimento para que esse irmão e essa irmã construa, Senhor, com bases fortes e alicerçadas na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei, quem sabe pessoas estão ouvindo essa palavra em que a depressão, o desânimo, ó Deus, esse tempo difícil que temos vivido, onde tantas pessoas têm estado desanimadas, a tua palavra venha os alcançar nessa noite, e eles possam se levantar, e eles possam plantar, eles possam frutificar, e eles possam ver colheitas, porque também há tempo de colher, Senhor. Eles possam colher coisas boas, frutos abençoados pelo Senhor, porque eles ouviram a tua palavra. Senhor, nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida ainda mais. Muito obrigado por ter estado com a gente. Em algum momento, as contas da igreja estiveram aí e você pode estar abençoando, ofertando, dizimando, entregando a sua oferta diante do Senhor. Essa obra é uma obra de valor eterno e eu tenho certeza que você tem observado, e a gente investe naquilo que a gente acredita, e eu acredito que você tem observado a obra que Deus tem realizado através da Primeira Igreja Batista de Trindade. Deus abençoe a tua vida, até logo, estaremos juntos aí presencialmente. Deus abençoe, queridos.